Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal que está transformando a tua forma de pensar com relação ao dinheiro. Eu sou Eduarda Monteiro e estou junto aqui com meu super marido Tiago Monteiro nessa jornada da educação financeira dentro do lar. E hoje a gente vai trazer um tema que é bem relevante, bem importante, que Tiago vai puxar para a gente rodar a vinheta. Pois é, né? Principais erros que a gente comete na educação financeira dos nossos filhos. Quais seriam esses erros? Vamos descobrir? Roda Vamos a descobrir vinheta. agora! E aí, pessoal, quais são os principais erros que são cometidos dentro do lar com relação aos seus pequenos? Pois é, né? Existem alguns erros que são capitais. O primeiro grande erro, e que é o mais comum, por incrível que pareça, Duda, é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para mim, esse é o pior erro. Ou seja, se você quer que seu filho tenha um hábito de leitura, você não lê. Tá errado. Se você quer que seu filho se alimente de maneira saudável e Tá tá comendo hambúrguer, comendo tudo que não coxinha. presta, isso é incoerente. Se Complicado. você quer que seu filho seja organizado financeiramente falando, cuide bem da mesada, enfim, tem uma estrutura financeira mais interessante e você só faz reclamar que a conta não fecha, toda semana chega uma conta aí para pagar, chega encomendas, você vai ao shopping cheio de sacola, enfim, você está mostrando para ele que, olha, é assim que funciona, é assim que eu faço, e você é a principal referência do lar dele em termos de consumo, em termos de dinheiro. Ou seja, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é um dos principais erros que a gente comete. Um outro erro muito grave, Duda, é você não perceber que as crianças e os adolescentes, eles estão observando a gente. Então, você conversando com o teu parceiro, com a tua parceira, dizendo que dinheiro não presta, de que não tem nada, a conta não está fechando, você só vive reclamando daquilo ali, ele está absorvendo todo o Como uma esponja, processo. literalmente. Exatamente. Então, a probabilidade dele não gostar de dinheiro, dele ser desorganizado financeiramente falando, no médio e longo prazo, é muito grande, até porque ele está absorvendo, como você mesmo falou, toda aquela energia negativa, ou seja, o ambiente dentro de casa ele tem que ser interessante para que ele veja vocês conversando abertamente sobre dinheiro, vocês conversando sobre as contas do lar, falando sobre investimentos. Ah, Tiago, meu filho tem 7 anos de idade, eu vou falar sobre Bitcoin. Óbvio que não. Mas quando você conversa com sua parceira, com seu parceiro, olha, eu acho que eu vou investir em Tesouro Selic ou na inflação, porque eu acho que a inflação vai subir, a Selic vai subir ou vai descer. Ou seja, você começa a falar de estratégia de investimentos com seu parceiro, com sua parceira. Ele não está entendendo, óbvio, mas ele começa a entender, ele começa a visualizar que vocês conversam sobre dinheiro, que existem aquelas siglas complicadas, mas que quando ele chegar na sua adolescência, na sua juventude, ele vai resgatar aquilo inconscientemente e a coisa vai entrar de maneira mais tranquila Fluida. na cabeça dele. Então, por isso que é importante um ambiente mais harmônico dentro de casa. E olha que eu não estou falando somente de dinheiro não, tá? De diversas outras coisas. E um outro erro clássico que a gente comete, Duda, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é família e quando o assunto é filho, depois do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, dessas reclamações, é você traumatizar a criança quando você está, sei lá, com a cabeça um pouco mais quente. Aí a criança chega e faz, pai, preciso comprar, sei lá, uma pele para o meu jogo, uma arma. E você fala, meu filho, vem cá, senta aqui. Eu pago água, telefone, tua faculdade, tua escola, não sei quantos mil reais. Ou seja, você joga na cara do seu filho quanto ele custa, quanto ele está pagando na casa e seu filho não contribui com nada. É óbvio que ele não tem a capacidade de fazer dinheiro ainda. Ele vai se sentir incapaz de fazer dinheiro. Isso gera uma frustração e gera um trauma muito grande. E quando ele chegar lá na frente, tomadas de decisões estratégicas para ele, profissionalmente falando, ele pode travar justamente por conta de uma palavra que foi dita na sua infância. Isso acontece, tá, Tiago? Muito. Isso é muito comum, inclusive. Então, assim, a gente tem que ficar ligado do jeito que a gente fala, não tem aquele negócio. Não foi o que você falou, foi como você falou, né? Então, a gente tem que ficar ligado no que a gente fala, como a gente fala, como eles estão observando, como a gente está agindo e também agir de maneira estratégica, com calma, com parcimônia. Entender que a introdução financeira, assim como diversos outros temas, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, de liturgia, depender da idade daquela criança. Existem crianças que, só para você ter ideia, vamos imaginar trigêmeos aqui.
Trigêmeos. 10 anos de idade, a gente, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesmos estímulos, mesma mesada. E aí, personalidades completamente distintas, inclusive a absorção do conteúdo de maneira estratégica, de maneira diferente. Por exemplo, o jeito que você falou com um, os outros dois absorveram de maneira completamente distinta. Então, a gente pode ter um que é altamente gastador, um que é altamente poupador e o outro que é mais equilibrado, gasta, mas economiza do mesmo jeito. Então, a gente precisa realmente ter um pouco mais de respeito à personalidade de cada criança, inclusive, que é o quarto grande erro, não contaminar as crianças e os adolescentes com aquilo que a gente acha certo ou aquilo que a gente acha errado. A gente já acompanhou um casal que o adolescente tinha uns 14, 15 anos, gostava de investimentos, na verdade tinha uma cabeça incrível com relação a investimentos, e os pais dele, na verdade o pai, chamou a gente para conversar, para dizer, olha, converse com meu filho que eu não gosto desse negócio de investimento, eu não gosto de bolsa de valores. Eu falei, veja, quem não gosta é você, não é ele. E ele queria que a gente forçasse o menino a deixar de investir, porque ele achava errado. Esse é o quarto grande erro. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado na hora de educar financeiramente falando nossas crianças, nossos adolescentes. Se vocês têm dúvida, manda um comentário aqui com a gente, manda um direct que a gente vai conversar. A gente tem um conteúdo bem interessante voltado só de educação financeira de pais para filhos. A gente tem um e-book junto com a Carol Pfeiffer, que é Seu Filho Rico, Seu Filho Pobre, Só Depende de Você, com diversos insights. A gente trouxe todas as nossas expertises, todo o nosso conhecimento justamente para evitar esses erros e potencializar o retorno financeiro para você, para seu filho e para toda a sua família. E se você ainda não se sente confortável com esse assunto, vem com a gente, que a gente vai te ensinar de forma prática, bem objetiva, bem simples, como você consegue aí aplicar dentro da sua casa, com os seus filhos, realmente aprendendo e passando esse conteúdo de forma bem legal, bem bacana e bem interessante, na verdade, Thiago. E se você achou interessante esse conteúdo, manda para mais gente. Se ainda não fez isso, curte a gente aqui, já segue também. Segue o canalzinho da gente. Manda o conteúdo para outras pessoas, dá um like nesse vídeo, manda seu comentário que a gente vai estar aqui para ajudá-los. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau e até a próxima.